E o Bitcoin? Quem tem Bitcoin na carteira tá feliz, tá batendo palma, tá rindo à toa. Que Tá agora... até tirando print do saldo já, E quando subiu. quando tá tirando print do saldo, tem que tomar cuidado que às vezes já é hora de vender. Já é Vamos hora ver, de vender. será que é? Vamos ver aí, vamos ver. Enfim, ontem o Bitcoin chegou, como podemos ver aqui, ó, no topo da vela, a 123 mil dólares. Teve uma leve correção, estamos em 117 mil, que é normal, né? Porque subiu com força, subiu praticamente sem correções, desde aqui, né? Então, quando ele bateu seus 100 mil dólares, subiu, lateralizou, subiu de novo. E muitas pessoas se perguntando, será que ele pode ir além disso? Pode chegar nos 140, 150, 200 mil dólares? E o que eu posso dizer é o seguinte, acredito sim que o Bitcoin tem força e tem espaço para subir mais, porém nesse momento estamos mais próximos do fim da festa do que no começo. Isso aqui não tem como negar. Comecinho de festa foi lá atrás. Então se a gente puxa o gráfico do Bitcoin, parece até que era pífio, né? Lá atrás, mas enfim. A festinha começou, que ele bateu lá seus 15 mil dólares, lateralizou um tempo. Aí subiu pra 20, ficou lateral, subiu pra 30, teve umas quedinhas aqui, mas vamos falar que a festa mesmo começou a subir com força aqui lá no final de 23. Vou concordar. Que do final de 2022 até o final de 2023 ficou lateral um tempo, subia, caía. Subia, A caía. festa mesmo começou, engatou com força. Aqui é quando chega o penetra. Sim. Que aí fica enrolando, vai, volta, a festa mesmo começou. Aqui é quando um dos artistas principais da festa já começou a tocar, foi aí, É. foi aí. Final de 23, aí subiu bacana, chegou nos 50, deu uma retraidinha. Aí depois, com aqueles rumores que iria sair o ETF Spot de Bitcoin, rompeu tudo mesmo, chegou lá nos 70 e poucos mil dólares, ficou um grande período lateral, até o Trump ser eleito, aí subiu aí pro 100, aí tivemos aqui guerra comercial, bateu os 74 de novo, e agora subimos com força, porém não tem como falar. O comecinho de festa foi lá atrás, e inclusive quando nós estávamos falando sobre isso, ninguém tava dando atenção. Não estava. Ninguém queria saber, a galera só quer saber de bagunceiro quando dá 123 mil, quando rompe tudo que tem pra romper, então aqui ó. O cara quer saber se vai pra 200. Separei um vídeo do Gêmeos Investem, postado 17 de fevereiro de 2023, Bitcoin vai chegar em 100 mil dólares em 2023, estamos comprando e nós falamos. Ih, acho que eu abri duas vezes o mesmo vídeo. Abri aqui, ó. E nós falamos. Mas eu mesmo prefiro muito mais comprar algo que eu acredito nos fundamentos a 18 mil dólares do que a 67 mil. Tanto que nos meses que ele tava na faixa de 17, 18 mil dólares, nós compramos e compramos felizes aí por estar conseguindo comprar nesse patamar de preço. E um questionamento. Ih, tava comprando e tava comprando feliz. Tava rindo à toa Nesse mesmo. patamar de 18 mil dólares, aí 17, 18 mil. Então nós falamos aqui que estávamos comprando, depois mostramos aqui o MVRV, que dificilmente ele fica abaixo de 1, que esse patamar pode ter queda sim, porém pro médio e longo prazo é um bom negócio. Então nós falamos aqui lá atrás que pro médio e longo prazo era um bom negócio, e foi ou não foi? E foi ou não foi? Bitcoin que nessa época aí, no momento que nós estávamos gravando esse vídeo, tava nos 20 mil dólares, né? E aí foi de 20 pra 40, aí depois foi de 40 pra 80, e de 80 já foi pra 120, né? Que nem, agora tá 117. Dividido aqui, ó, você falou que comprou a 18 mil dólares. Comprei a 18. Quanto é que foi a baguncinha? Então você multiplicou aí 6,5 vezes. Em 2 anos? 2 anos. 2 aninhos e pouco, né? 2 aninhos e pouco. Tá bom ou não tá? Então agora eu digo que estamos no momento mais de fim de festa. Acredito sim que ele tem fôlego pra subir mais. Porém também acredito que no próximo bear market, tem gente já falando, né? Já tem gente falando, quando tá falando você tem que ficar atento. Tem que ficar. Que já tem gente falando, não, que Bitcoin não vai ter mais bear market, porque agora tem ETF, tem institucional, que ele já se consolidou. Que o ETF tem quase mais de 1 milhão de Bitcoins já sob custódia. Muito cuidado, que as pessoas até confundem, que o ETF tá comprando, que é o institucional. Porém, o varejo compra via ETF também. Sim. Então, o americano lá, que ganha seu salário trabalhando no subemprego, abre a bolsa de valores, entra lá no ETF da BlackRock e Bit compra. Então, se essa galera vende o ETF, se o varejo vende, eles têm que desfazer lá da posição do ETF também. Então, muito cuidado. Tanto que eu acredito sim que nós veremos o Bitcoin abaixo dos 100 mil dólares novamente, quem sabe até 70 mil dólares lá pro fundo do bear market. Do bear market, Não quer dizer que nós estamos falando, nossa, que comprar agora é loucura, que comprar agora é muito ruim. Depende do teu horizonte de tempo.
Então eu acredito sim que pode ter um espaço para subida, pode acontecer do Bitcoin ir para 130, 140, 150. Se o mercado ficar extremamente eufórico, talvez vá até um pouco mais que isso. Mas aí depende muito do seu horizonte de tempo. Por que isso? Porque no teu horizonte de tempo você está pensando, daqui 6 meses, daqui 1 ano, eu não sei quanto que pode estar o Bitcoin. Ele pode estar mais barato. Pode ter caído já pode ter sido o fim de festa. Mas uma coisa que eu sei é que por conta dos seus fundamentos, o Bitcoin no longo prazo, daqui 5, 10 anos, eu acredito fortemente que vai estar mais caro do que 117 5, mil 10 dólares. anos sim, né? Daqui 5 anos, você acha que vai estar mais caro ou mais barato que 117 mil? Eu acho que vai estar mais caro. E o que eu vejo é o seguinte, que, quero comprar Bitcoin agora. O que eu diria é o seguinte, vai com calma. Vai O FOMO às vezes agora pega. Não vai vender o carro, vai vender a casa. Agora não é hora de fazer isso. Sim. Quando tava lá atrás, também não era hora porque é loucura. Depende do perfil também, mas enfim. Depende. Depende do perfil, mas agora não é essa hora. Sim. Tanto que o Renan já foi pego pelo FOMO uma vez, não foi? Já fui. Vou contar essa história pra vocês agora. Então nós ficamos sabendo, conhecendo o Bitcoin. A primeira vez que o Matheus conheceu, que ele até tinha falado pra mim, foi 2015? 2013, né? 2013, por conta do Daniel Fraga. Deixa eu até ver quando é que saiu o vídeo, que eu lembro que a gente assistiu o Easy Nobre, né? Aí foi Exato. quando eu vi o vídeo do Easy Nobre. Que o Daniel Fraga, né, que muitos conhecem, que foi lá, tinha muito Bitcoin, falava sobre o Bitcoin, que o Itaú não é pra você. Aqui, ó, foi esse primeira vez que eu conheci o Bitcoin foi através desse vídeo aqui. Aí, ó. Desse vídeo aqui. 11 anos atrás. E com certeza na época não tinha 420 mil visualizações. Não, só foi bombar depois. E aí, Aí pessoal? eu passei a entender um pouco melhor, ver lá o vídeo do Daniel Fraga 2013, ó. 2013. Na época, 2013, a gente era adolescente, né? Tinha 14 anos, não tinha dinheiro pra comprar Bitcoin, entendeu mais ou menos o que era, mas é isso. Bem Deixou raso passar, ainda. deixou passar. Aí depois nós fomos ouvir falar de Bitcoin novamente. 2017. Na época, nós já fazíamos um dinheiro com o YouTube. Já fazíamos 10, 15 mil reais, até um pouco mais talvez com o YouTube. Compramos? Não compramos. Próxima vez que nós fomos nos interessar pelo Bitcoin, 2021. Com o Bitcoin batendo lá acima dos 60 mil dólares. No primeiro trimestre, Do né? primeiro trimestre. Cadê? Dá até pra abrir aqui pra gente ver como é que foi essa história aqui, ó. Lá em 2021. Foi na primeira batida que ele deu. Aqui, ó, 2021. Que ele bateu os seus 30 e poucos mil dólares, caiu e depois subiu de novo. Aqui, ó. Foi Foi aí. nessa primeira empurrada aqui dele. Foi nessa primeira empurrada. E nessa época, em reais, eu lembro que o Bitcoin tava acima dos 300 mil. E eu lembro que nessa época eu tinha recebido um dinheirinho. Que a minha conta tava com quase 400 mil reais. E aí eu pensei, não, que eu entendi esse Bitcoin, que é uma moeda descentralizada, que nenhum banco ou governo pode controlar, que os governos, que os bancos centrais imprimem cada vez mais reais, mais dólares, e só vão existir no máximo 21 milhões de unidades de Bitcoin. Eu entendi tudo isso. Minha cabeça se abriu, parece que estourou assim uma coisa, eu preciso comprar Bitcoin. E aí eu já pensei, nossa, imagina, tem 21 milhões, tem que comprar pelo menos um pra mim, eu já tenho dinheiro na conta. Vai que estoura pra 1 milhão e você não pegou. Exato, eu pensei isso, eu fui pego pelo FOMO, o medo de ficar de fora. Então eu ouvi isso, eu pensei, não, tá 300 e poucos mil, se estourar pra 1 milhão eu não vou ter dinheiro pra comprar de uma talagada só, agora eu tenho. E aí o que eu fiz? Eu quase comprei, só não comprei porque o Matheus falou, calma, que você tá muito desesperado, que você pode comprar, você pode ter, mas eu acho que acabou de bater o topo, talvez a hora não seja agora. E eu aguardei. E aí teve o banimento da mineração na China, o Bitcoin caiu pra 40, depois chegou a 30 mil dólares, e a primeira vez que eu comprei Bitcoin foi quando caiu a 40 mil dólares. Então... E comprou a 40 e ainda caiu pra 30. E eu comprei um pouco mais. E aí depois comprei com força também nos 50, nos 60. Então muito cuidado com o FOMO. Você pode começar a se expor em Bitcoin. Beleza, eu entendi que tá nesse patamar, mas eu não tenho nada ainda, eu quero comprar um pouquinho. Então compra um pouquinho, mas não faça loucura, não compre, na minha visão, muito agora, né? Que foi o que eu comentei. Pode subir mais, porém estamos mais próximos do fim de festa do que do começo. E também não seja pego por esse sentimento de que nunca mais vai voltar, que você nunca mais vai conseguir ter. Tanto que eu já falei que eu acredito fortemente que o Bitcoin volta abaixo dos 100 mil dólares no bear market, pode voltar até mesmo, até uns 70 mil dólares que seja. Então cuidado com o FOMO. Porém, separei aqui outros indicadores dentro do Bitcoin, do porquê eu acredito que estamos no final de festa, mas a festa ainda não acabou. Não acabou. Que eu já vi até gente comentando aí, mandando lá no nosso Instagram, não, que ele bateu 123 mil ontem, agora tá 117, que já vai começar a cair, que já acabou, que já foi. E eu acredito que não, acredito que tem sim mais espaço para continuar subindo, por alguns fatores. Primeiro deles, não só para o Bitcoin, mas também para as outras criptomoedas, é que nós temos hoje um cenário regulatório muito melhor,
muito mais amigável, aí, muito mais bonitinho. O cenário dos Estados Unidos aprova a regulação histórica de stablecoins em vitória do setor cripto. Então lá atrás, 2020, o Gary Gensler, diretor da SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários lá dos Estados Unidos, como se fosse a CVM aqui no Brasil, perseguiu projeto de criptomoeda, corretora, não deixava nada barato. Então, por conta dessa insegurança jurídica, muitas empresas de cripto acabaram saindo dos Estados Unidos, acabaram não desenvolvendo seus projetos. Então isso aí era como eu posso dizer, uma pedra no sapato do mercado cripto, que vem se resolvendo, que vem ficando favorável aqui para esse setor se desenvolver cada vez mais. Outros fatores importantes, então aqui nós temos o Google Trends, que ele mostra quanto que um termo está sendo buscado dentro do Google. Então se a gente bota aqui Bitcoin, últimos 5 anos no mundo todo, na web toda, normalmente quando estamos próximos do topo, o que acontece? Tem uma busca muito grande, a galera busca bastante, então lá no final aqui, ó, cadê? Quando bateu 100 é o patamar máximo de buscas. Lá pra maio de 2021, aí ó, quando você tava querendo comprar, você abriu o Google Trends, você tava sabendo já. Sim. Tava querendo comprar aqui, ó, bateu 100, interesse máximo, tava próximo do topo lá em 21. Quando a gente parar pra ver aqui quando o Trump foi eleito, será que foi isso aqui, ó? Foi exatamente isso. Lá em final de 2021, final do ano passado, né, 24, bateu aqui um patamar alto. Vamos acertar aqui, hein, 60 e pouco. Aqui, ó, 63. Lá pro finalzinho de 2024, novembro, o Trump foi eleito. Agora o Bitcoin tá ainda mais alto, 123 mil, que na época tava batendo pra bater 100. E mesmo assim o interesse tá baixo ainda. Então, saiu, levantou um pouco, né? Foi de 20 e poucos. Pra 30? De 20 e poucos pra 30, mas não tá aquela coisa toda. Talvez não bata 100 igual bateu em 21. Mas acredito fortemente que pelo menos bater, quando o Trump ganhou 63, 50, 60, ainda tem espaço, né? Tinha que estar batendo. Então, o interesse do varejo tá baixo. Grande parte da alta que a gente teve aqui nesse ciclo foi por conta do institucional. Então, ETF entrando, Michael Saylor comprando com força, um monte de empresa virando tesouraria de Bitcoin, Metaplanet, agora até no Brasil aí, Cash 3, Melios comprando. Então o institucional movimentou bastante, mas o varejo em si ainda não entrou. E normalmente o que marca parte do topo é o varejo botar com força. O varejo costuma comprar o topo, geralmente, e ainda não bateu. Outros indicadores aqui importantes, indicador de sentimento. Então nós estamos sim em um momento de ganância. Você parar pra ver aqui, ó, o indicador de medo ou ganância. Então quando é medo, quando tá no vermelhinho, galera tá apreensiva. Galera acha que vai cair mais. Normalmente vem nessa linhazinha vermelha quando o mercado corrige muito. Assim como corrigiu aí no começo desse ano. Então aí, ó, março, principalmente depois de janeiro, que entrou a talagada das tarifas, mercado com medo de cair cada vez mais, Bitcoin aqui, ó, 83 mil dólares, o fundo nesse período aqui foi 74. Tava aqui, ó, índice de medo ganância 22, 22 tá no vermelhinho, agora estamos no 70, que já é ganância, porém, mesmo sendo ganância nesse momento já, ainda não é aquela ganância extrema, não tá no topo aqui, ó, não tá naquele momento que tá graúdo mesmo. Tanto que se a gente parar pra ver aqui, quando aprovou o ETF Spot de Bitcoin, a ganância foi extrema. Quando o Trump foi eleito... Não, aí não era ETF Spot de Bitcoin não, que o Bitcoin já tava 90 e pouco. Aqui não aí foi? Foi quando o Trump foi eleito já. Não, mas eu puxei isso aqui. Mas 24 foi o começo de 24 o ETF. Aí foi aqui, ó. Não, 23... foi por aqui, ó. Começo de 24. A gente tava aqui no momento de ganância. Ganância extrema foi quando aprovou que aí ele subiu com força, que bateu 70. Foi por aqui que ele tinha batido. Na verdade, acho que o ETF foi aprovado em janeiro. Foi aprovado em janeiro o ETF, começou a rodar. Então, janeiro, mas aqui março. Março que depois que aprovou que ele subiu mais. Ah, aí tá. Mas foi aprovado em janeiro, né? Aí foi aqui, ó, ganância extrema. Depois nós tivemos aqui, final de 24, quando o Trump foi eleito, ganância extrema. Agora estamos no momento de ganância, porém não tá na extrema ainda. O que mostra que pode ser que tenha mais uma pernadinha, uma empurradinha para chegar na ganância extrema. Ainda não chegamos. Outros indicadores ainda, múltiplo de Mayer. Então ele pega o preço atual e compara com a média dos últimos 200 dias. Porque o Bitcoin de um dia para o outro pode ter uma variação muito grande. Como teve recentemente aqui, então, poucos dias atrás, ele estava 100 mil dólares, agora está 117, subiu mais de 17%. Porém a média do preço varia muito menos. Então se a gente pega aqui o preço do Bitcoin comparado à média dos últimos 200 dias, nós temos esse indicador que é o múltiplo de Mayer. Quando ele está muito esticado, quer dizer, por exemplo, nesse momento aqui quando está acima de 2, quer dizer que o preço atual do Bitcoin
tá 2 vezes maior que a média de 200 dias. Quer dizer que destoou muito da média para cima. Da mesma forma que ele pode destoar muito da média para baixo. Então, por exemplo, nesse patamar aqui, ó, 2022, aqui foi próximo do fundo, hein? Finalzinho de 22 foi próximo do fundo. Então quer dizer que o preço, naquele momento do Bitcoin, comparado à média dos últimos 200 dias, tava na metade. Então quer dizer que ele destoou da média para baixo. Tá muito para baixo. Nesse momento, nós estamos com esse indicador em 1.21, o que nos mostra que não é aquele momento que tá naquele mais gostoso para comprar, que tá muito abaixo da média, ele tá assim acima da média dos últimos 200 dias, porém tá pouco acima da média. Se a gente parar para ver aqui, historicamente, quando ele bateu topo, tava muito próximo, chegou a passar, né? Chegava a passar dessa linha verde aqui. Então passou, até o momento ele não passou. A linha verde é 2.4, se eu não me engano. 2.4. Eu acredito sim que ele tem espaço para subir mais, porém nesse ciclo, por conta da falta de liquidez, por conta de ser um ciclo do institucional, pode ser que ele não bata nessa linha, porém ainda tá muito longe da linha. Exato. Aí outro fator também é que o Bitcoin se tornou um ativo agora que o valor de mercado é de mais de 2 trilhões de dólares. Que a volatilidade do Bitcoin em si já diminuiu, né? Comparado aos outros ciclos. Então, tanto para cima quanto para baixo, comparado aos outros ciclos, o Bitcoin já diminuiu. Então, acima de 2.4, talvez nós não veremos. Mas, mais que isso, eu acredito que é possível ainda, né? Exato. Tanto que lá atrás, quando o Bitcoin ainda era uma criança, era um bebê, a gente pode ver que ele ficava muito abaixo da média e ele destoava muito para cima da média, né? Porque o preço era muito mais volátil. Conforme o tempo foi passando, vocês podem ver que o gráfico vai afunilando. Então, ele tem altas menores e quedas menores. Então pode ser que dessa vez não chegue a bater nessa linha verde como já bateu anteriormente. Porém, vocês podem ver que tá longe ainda. Tá faltando muito para bater nessa média. E o principal que eu gosto de ver, que esse aqui mostra realmente como o bolso da galera tá sentindo, é o MVRV. Que ele pega o preço do Bitcoin atual e compara com o preço que as pessoas pagaram no Bitcoin. Isso é possível saber através da blockchain. Então, quando eu compro Bitcoin e mando pra minha carteira, teve uma movimentação on-chain. Teve uma movimentação dentro da rede. E por conta disso, por conta da rede ser pública, é possível ver, beleza, se eu mandei Bitcoin da corretora pra minha carteira hoje, eles vão lá e botam, o preço atual é esse, então ele pagou esse preço. E historicamente, quando as pessoas estão com muito lucro, por exemplo, lá em 2021, MVRV chegou em 7, quando ele tava 57 mil dólares, próximo do topo. Que o topo foi 60 e pouco, tá? 57. Quer dizer que na média as pessoas estão com 7 vezes lucro. Óbvio que vai ter gente que comprou em 50. Só que na média do quanto as pessoas pagaram, estavam com 7 vezes lucro. Da mesma forma, quando ele tá abaixo de 1, foi o que a gente falou nesse vídeo aqui. Que quando ele tá nesse vídeo aqui, ó, quando ele tá abaixo de 1, é um bom momento para comprar pro médio prazo. Quer dizer que na média as pessoas estão com prejuízo. Quem tinha que vender nessa hora, já vendeu. Quem segurou não quer mais vender. Uma hora a demanda compradora aumenta, o preço volta a subir. Quando ele tava aqui ó, em 19 mil dólares, tá abaixo de 1. Nesse momento, ele faz até o preview aqui do lado, ó, tá em 2.76. Chegando próximo de 3, já tem que estar atento, que nem aqui, ó, finalzinho do ano passado, quando ele bateu seus 100 mil dólares pela primeira vez, passou de 3. Sim. E historicamente vocês podem ver que os topos são menores, né? Então lá atrás ele chegava a bater próximo de 12, é o último que foi 7. Porém, na minha visão, ainda não estamos no topo, de acordo com esse indicador também, que 7 eu acredito que não vai bater. Não, no último ciclo bateu 7. Bate 7 dessa vez? Não acredito que bate 7. Bate 5? Bate 5, talvez 5. Talvez sim, talvez não. Pode ser que não, mas pelo menos 4 eu acho que bate. Acredito que 4 dá pra bate. bater, mas não dou certeza ainda de um 4. 3 já bateu antes, eu acho que 3 tem pelo menos potencial 3 pra bater. 4 eu já tenho as minhas dúvidas. 3,5, então vamos na meiota, 3,5. Quanto que bateu aí nesse daí? 3,18. 3,18? Eu acho que pode, mas eu acho que é possível que não bata também, hein? Minha opinião é essa, o Matheus acha que pode bater 4 ainda. Acredito que a euforia ainda não entrou. De 4 dá pra bater, então. Não, aí de 4 dá pra bater, aí sai fora. aí eu deixo pra você essa daí. Aí eu deixo essa aí pra você. Não, que a tendência são de topos menores, porém, tem vários indicadores aqui, ó. A gente não vê só isso aqui. Uhum. Vê esse aqui com múltiplo de Maia, com medo e ganância, com Gold Trends, eu vejo que ainda tá faltando. Que ainda falta feijão entrar aqui pra bater. 4 dá, então. 4 eu acredito que bate. 4 a gente pode bater, sim. Eu acho que pode, mas eu acho que pode também não ir. Eu chutaria, se fosse chutar aqui sim ou que não, eu chutaria que não. Eu não esperaria os 4 pra realizar, mas acredito que pode bater, mas não esperaria os 4.
O pessoal vai rir já dessa daí, mas enfim. Então, ó, não tá naquela barganha toda. Aquela barganha toda tava, quando vocês viram, tava abaixo de 1. Mas não tá naquela euforia toda. Esse que é o ponto. Isso que é o ponto. Isso que a gente quer passar aqui. O fato de não estar nessa euforia toda nos mostra que ainda tem espaço pra empurrar mais forte. Sim, exatamente. Um dado econômico que tivemos hoje, que não foi bacana, que não foi legal, foi a inflação americana. Então, algo que o mercado espera há muito tempo, pra ter corte na taxa de juros, que quando tiver corte na taxa de juros vai ser bacana, vai ser gostoso, que é mais liquidez pro mercado, a galera tá disposta a tomar mais risco. A gente não tem corte na taxa de juros desde o ano passado. E para cortar juros, nós precisamos de uma inflação mais baixa e de um mercado de trabalho lá, uma economia americana ficando menos aquecida. No caso da inflação, por conta também que no último mês aí teve problema, né? Que teve aquele medo do conflito Israel e Irã, que aí foram lá, ameaçaram de fechar o estreito de... Esqueci o nome do estreito, mas enfim, onde passa um monte de petróleo. O barril do petróleo subiu, e tanto que a inflação que veio hoje aí o dado, primeiro o núcleo aqui da inflação, do CPI, veio abaixo, porém o dado cheio, que nem aqui, ó, o dado cheio veio o esperado, que era 0,3, veio 0,3. O total aqui do último ano, o acumulado, a expectativa era 2,6, veio 2,7. Isso não aqui baixou. já subiu ainda, subiu de acordo com a expectativa. O último dado foi 2,4, a expectativa já era que ia subir 2,6, veio ainda acima, veio 2,7. Isso é negativo. Esse dado aqui é negativo, e eu vejo que parte dessa correção, não somente isso, mas também isso aqui, do Bitcoin ter saído do 123 para cair aqui pro 117, foi esse dado que veio ruim. E isso aqui faz com que os Estados Unidos cortar juro esteja mais distante. Tanto que a gente tem aqui o dado da CME, que é o quanto o mercado, quanto o Fed lá, o Banco Central Americano, tem de expectativa para a taxa de juros. E hoje a expectativa é de que a gente vai ter a reunião agora, dia 30/7, praticamente unânime, que não vai ter corte. Não vai cortar? Não vai ter corte. Na reunião do dia 17/9, setembro, que o mercado tá bem dividido aqui. Parte aqui, ó, 53% da maioria espera que vai ter um corte aqui de 0,5, porém 45% espera que não vai ter esse corte. Sim. Se a gente vê mais dados de inflação acelerando e a economia norte-americana pujante ainda, pode ser que não tenha corte agora em setembro. E se não tiver esse corte aqui, o mercado pode sentir. Outubro, aí o mercado já espera mais que vai ter um corte do que não vai ter, porque já esperam... Não, se tiver tido esse corte aqui, manutenção, se não tiver tido corte, aí é o primeiro corte. Exato. E existe uma possibilidade ainda de 28% que vai ter já o segundo corte. O bom pro mercado, pra empurrar o carrinho da pipoca, seria que se tivesse o primeiro e tivesse o segundo. Sim. Aí tava ali. Se tivesse o terceiro ainda, aí terminava bem. Sim, exato. Aí podia até estender um pouquinho o ciclo até janeirinho de 2025, se tivesse 3. Ou não, por causa da expectativa. A expectativa que vai cortar Não, de acordo com a expectativa sim, hoje. Sim. Essa expectativa que a gente tem hoje. For isso aqui, tem essa surpresa positiva, até poderia ser isso. E agora o que o pessoal quer saber mesmo também, além do Bitcoin, né? Porque eu sei que muitas pessoas não têm somente Bitcoin na carteira, que tem uma altcoin, que tem um Ethereum, que gosta de Solana, que tem outras altcoins. E aí, será que esse pode ser o momento que as altcoins vão começar a subir mais que o Bitcoin? Porque falando a realidade aqui, nua e crua, eu tenho Ethereum também, tenho algumas altcoins. Quem tem altcoin e quem tem muito ainda tá tomando pau pro Bitcoin. Só foi pau, 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 pau. Será que agora vai mudar o jogo? O Ethereum é uma que tá performando mais que o Bitcoin nas últimas semanas. Será que pode ser a hora do Ethereum? Será que vai ter também uma alt-season? As altcoins subindo mais que o Bitcoin? Qual que pode ser o tamanho dessa alt-season? E aí, Matheus? Então, começando com o Bitcoin. Que a cada dia que passa, o Bitcoin tá sendo mais arriscado. Então, qual que é o potencial que tem hoje no Bitcoin? Quanto que ele pode bater? Eu vejo que 150 seria um tamanho grande ainda. Já seria muita coisa. Pode até não ser possível, né? Exato. Então, se ele chega do patamar atual até 150 mil dólares, cadê? Ó, tá 155, 150. Ele poderia ter uma alta aqui de 28%. Então, hoje, o Bitcoin tem uma chance de corrigir, e o quanto ele tem de potencial de alta, já, óbvio que 30% é muita coisa, porém já não é aquela simetria toda que quando tá nos 70 mil dólares. Exato, outro ponto também é que se vem um bear market, o Bitcoin, acredito eu, que ele possa corrigir tranquilamente 50%. Até mais. Então se vem um bear market agora, ele pode corrigir 50% até mais pra subir uns 30%. E outro ponto também,
O Bitcoin pode ter essa correção grande. E eu lembro, quando bateu os 70, a gente falou, não, que a partir de agora o Bitcoin ficou mais interessante, porque se ele bater 150 é o dobro já. Se ele bater 120 é uns 50% a mais, 70% a mais. Agora no Bitcoin eu vejo que vem ficando mais perigoso. Isso pro curto e médio prazo, né? Lembrando, você tá pensando no Bitcoin a longo prazo, aí já é outra coisa totalmente diferente. Se a gente compara o gráfico aqui, Ethereum Bitcoin, a gente consegue ver que ele está comparando, da mesma forma que você pode comparar o Ethereum com o dólar, você pode comparar o Ethereum em BTC. Desde 2022, o Ethereum está tomando pau pro Bitcoin. Então, em Bitcoin, o Ethereum perdeu 70% do seu valor. Quem segurou o Bitcoin durante esse período aqui, tomou forte, né? Tomou até lagada. Quem segurou o Ethereum. Quem segurou o Ethereum, comparado ao Bitcoin, tomou com força. Porém, recentemente, o Ethereum vem performando um pouco melhor que o Bitcoin. Então, se a gente compara aqui, ó, lá de abril até agora, o Ethereum performou 38% em Bitcoin. E eu vejo que o Ethereum está, assim, atrasado. Então, se a gente para ver o gráfico aqui do Ethereum, tá aqui nos seus 3 mil dólares. E quem comprou ali nos 1.400 já fez 100%, hein? Já fez. Em 1.400 estava há pouco tempo atrás, em maio. Aqui, ó, cadê? Maio, Abril. Abril, maio, isso. Aí, ó, já passou dos 100%. Sendo que, nesse ciclo, acho que o máximo que o Ethereum chegou foi os 4 mil dólares, não foi? Próximo dos 4. 4.100, ó. No ciclo anterior, o Ethereum chegou nos seus 4.800. Se a gente for comparar o Ethereum nesse patamar atual, que hoje ele até hoje ele deu mandado, né? O Bitcoin tá corrigindo e o Ethereum tá subindo, né? Continua andando. Se a gente compara o Ethereum com o topo desse ciclo, teríamos espaço aí para subir mais de 33%. Se a gente compara, e aí tem que até botar o gráfico mais longe aqui, ó, com os 4.800, que é o topo do ciclo anterior, nós teríamos um Ethereum aí batendo seus 58% de alta. E eu vejo que o Ethereum ficou muito depreciado comparado ao Bitcoin, por conta também da Ethereum, da fundação do Ethereum, do Vitalik, da Solana ter comido uma parte grande do mercado. Mas ao mesmo tempo, o Ethereum é muito grande, a maior parte do TVL, do dinheiro travado em blockchain, tá no Ethereum também, e eu vejo que esse ciclo aqui é do institucional, e o institucional, na hora de criar suas estruturas, criar os seus aplicativos, criar os seus produtos de investimentos, eu acredito que a rede Ethereum passa mais credibilidade, que muitos institucionais preferem o Ethereum, até porque tem mais dinheiro travado também. Então, se a gente para ver, o próprio Vitalik, ele já vem falando, já vem querendo trocar aqui a forma que o Ethereum funciona, que isso aqui animou muitas pessoas. Isso aqui é notícia recente, cadê? Quando é que foi aqui, ó? 5 de maio. Vitalik, que é o fundador do Ethereum, reconhece problemas da Ethereum. Já tava na hora de reconhecer, né? Há tanto tempo aí parado no tempo e quer tornar o projeto mais parecido com o Bitcoin. Então ele foi lá, saiu a atualização recente do Ethereum também, tá se movimentando, tá tendo novidade. E aqui nós temos o dinheiro travado em blockchain. Ethereum é disparado em primeiro lugar, TVL é o dinheiro que tá travado na rede. Se a gente pra ver aqui, ó, Ethereum. Cadê? Onde Aí, que eu vejo a Ethereum. porcentagem? Não, eu quero ver a porcentagem. Aqui, Aí, ó, ó. Ethereum é 64%. 64% aqui tá no Ethereum. Em segundo lugar, tem gente que ainda duvida dessa... Enfim, é uma polêmica aí, mas que a Tron não tá tudo isso. Que tá em segundo, mas não tá tudo isso, e mesmo assim... Que aí, cadê? Eu quero pegar só a Tron. Solana, não, a Tron é mais. E a Tron tá aparecendo Mas aí, enfim, aqui, ó. É. Ethereum tem 121 bi, Tron 8 bi, Solana 6 bi. Então, muitas vezes, na hora de criar esses produtos, o institucional busca mais pela rede Ethereum. E além disso, o que nós temos também é que tá aquecendo aí, tá ficando cada vez mais popular por conta daquela outra notícia que eu mostrei também, de cenário regulatório para criptomoedas mais favorável. E eu vejo que esse cenário favorável para cripto beneficia principalmente as altcoins. Que o Bitcoin, se tiver cenário regulado, se não tiver cenário, eu vejo que ele não tá tão aí pra isso. Porque ele Exato. já tem o espaço dele, já tem o ETF dele, que a galera já vê muito mais como segurança, como porto seguro, muito como reserva de valor, então ele não tem que provar nada disso. Agora, para as outras altcoins, eu vejo que é muito positivo essa questão de estar tendo um cenário regulatório mais forte e também uma aposta alta que eu teria de produto. Talvez não para agora, para esse ciclo, mas também pro futuro aí das criptomoedas, essa parte de RWA. Cadê? Eu peguei a notícia aqui. Esse é da Exame. Ih, não peguei, mas enfim. Que RWA, que são os Real World Assets. Então é você tokenizar coisa do mundo real.
tokenizar ações, tokenizar um prédio, tokenizar dívida, tokenizar tudo. Metais. Então, nessa parte de tokenizar, traz muito mais usabilidade para blockchain. Ah, que eu não tô comprando só um token de governança, que eu tô comprando um pedaço do prédio, que eu tô comprando um pedaço da empresa, que eu tô comprando um pedaço de alguma coisa, que eu tô comprando metal aqui tokenizado. E além disso, para esse mercado de altcoins, nós temos de previsão para esse ano que vão ter mais ETFs sendo lançados. Então a gente tem ETF de Bitcoin, que vocês viram que fez entrar muito dinheiro, de Ethereum, que não entrou tanto dinheiro assim, mas nesses últimos meses aí tem entrado, que no caso do ETF de Ethereum não pode ter stake, então de ganhar um rendimentozinho ali do Ethereum. Porém aqui, ó, ETF de XRP, Solana e Dogecoin tem 95% de chance de aprovação nos Estados Unidos. Isso aí já Já faz pode com movimentar. com que entre mais dinheiro, né? Obviamente que não vai ser o mesmo volume gigantesco que tem no Bitcoin, mas já são mais possibilidades de investidores que não poderiam ir lá e comprar cripto, comprar através do ETF, né? Então isso já é positivo para as outras altcoins. Então, agora a gente vai mostrar o gráfico da dominância do Bitcoin, que ele só tem subido desde 2022 e pode sim acontecer, na nossa visão, dele cair, mas não acredito que vai ser a mesma queda que teve no passado. Então, primeiro, o que é esse gráfico aqui da dominância? Ele mostra o mercado total de criptomoedas e aí ele consegue pegar desse mercado total qual porcentagem é o Bitcoin. Então, lá atrás, até 2016, só existia praticamente Bitcoin. A Ethereum foi criada em 2015, mas aí só foi pegar popularidade mais pra frente, XRP, Dogecoin, foi tudo mais pra frente. Então, até então, 95% do mercado de cripto era Bitcoin. E aí nós tivemos os primeiros lançamentos de outras criptomoedas que tomaram um espaço grande no mercado, que subiram um monte. Teve Nano naquela época. O que teve mais? Era Nano, era... Ethereum. Não, Ethereum ainda não foi com força agora, era aquela... A Monero, que teve também. Tiveram outras moedas, Dogecoin também veio dessa época aí. Então, o que acontece? As outras criptomoedas passaram a ter um espaço grande no mercado e a dominância caiu. Quer dizer que o Bitcoin tá caindo? Não. Quer dizer que do mercado total de criptomoedas, o Bitcoin, que representava 95%, lá no fundo passou a representar somente 37%. Quer dizer que outras criptomoedas subiram mais do que o Bitcoin e por conta disso a representatividade do Bitcoin no mercado total diminuiu. Foi de praticamente 100 para 37. Porém, quando o mercado corrige, então lá em 2017 o Bitcoin bateu pela primeira vez próximo dos 20 mil dólares. Corrigiu um monte, voltou para 3 mil dólares. E aí o que aconteceu nessa hora? Nós tivemos o Bitcoin caindo, porém as outras criptomoedas caíram muito mais que o Bitcoin. Então o Bitcoin corrigiu 80 e poucos por cento, teve moeda que corrigiu 99%, moeda que nunca mais voltou. E por conta disso, nós vimos a dominância subindo. Quer dizer que o Bitcoin caiu, porém as outras moedas caíram muito mais que o Bitcoin. Ele chegou aqui a bater 70% de dominância. Chegou aqui a bater quase 71% de novo. Só que aí nós tivemos 2021. 2021 tivemos a out-season, que outras moedas que não são Bitcoin subiram muito mais que o Bitcoin. Então a dominância saiu de 70% e chegou no fundo aqui a 40%. Quer dizer que outras moedas subiram muito mais que o Bitcoin. Porém, desde então, o que nós tivemos? A dominância subindo. O Bitcoin subiu, teve moeda subindo também, mas a maioria perdeu valor frente ao Bitcoin. Nós tivemos uma leve queda da dominância lá quando o Trump foi eleito. Então tava 65%, chegou a cair aqui, ó. Não é isso aqui não, cadê? Aqui, ó. Foi aqui, ó. Quando o Trump foi eleito. Então lá em novembro de 2024 foi eleito, tava 60%, chegou a cair para 55%. Caiu 5%. Tivemos uma queda aí de pouco mais, né? 5, é. Pouco mais de 5%. E teve moedinha fazendo 300, 400, 500 vezes. Porém, desde Não, então... 500%, né? 500 vezes 500 vezes não. 500 vezes aí teve lá em 21. Aqui não teve 500 vezes Aqui não. não teve. Me fala qual que foi. Aqui não teve não, por enquanto. Deve ter uma aí. Uma deve ter tido, né? Que tem market É, cap lá sim, embaixo. Mas enfim, aí desde então, a dominância só vem subindo. E aí que todo mundo tá perguntando, quando é que vai ter essa paulada aqui na dominância? Quando é que vai cair de novo? Por conta de que hoje nós temos um ciclo com muito menos liquidez. Isso aqui não é somente para ações, não é somente para criptomoedas, não. Você parar para ver a bolsa americana, por mais que ela esteja nas máximas hoje, quem subiu, quem puxou o carrinho, foram as maiores empresas. Se você pega o Russell 2000, o índice das small caps, não tá nas máximas ainda não. Não tá. Basicamente esse ETF aqui replica o Russell 2000, que são as small caps, as empresas que têm uma capitalização de mercado pequena, né, que são empresas pequenas nos Estados Unidos. Então a gente tem aqui, ó, que o Russell não... O Bitcoin tá rompendo com força, né? Você para pra ver aqui, ó, o Russell, comparado com 2021, não tá na máxima ainda.
Sendo que, Enquanto isso, o Nasdaq, S&P 500, até o Bitcoin romperam, né? Esse que é o ponto. romperam com muita força comparado ao que foi 2021, né? Então, cadê, ó? Que aí parece que tá próximo. Por mais que ele esteja próximo das máximas, se a gente comparar aqui, ó, 2021 ele chegou nesse topo aqui, o S&P 500. Estamos agora em 2025, ó, como que ele tá bem acima. Sim. Então, o que puxou o mercado foi as maiores empresas, muito por conta de que a gente tem um ciclo hoje com menos liquidez, juro tá quase 5%. O que puxou foi as 7 magníficas, né? O que puxou foram as empresas de tecnologia, Nvidia, Apple, Amazon, Tesla, Microsoft. Não, Faltou 2 agora. o que eu tô comentando é que em 2021 o juro era 0. Aham. Agora o juro tá praticamente 5 ainda. O Banco Central Americano tá tirando o balanço tá tirando o balanço ainda. Quer dizer, tá aumentando o teu balanço, tirando liquidez no mercado. Então isso aqui atrapalha principalmente os ativos menores, as altcoins. Porém, eu acredito que o ciclo acaba sendo, como eu posso dizer, o sentimento do mercado e o comportamento humano também, né? Então, normalmente, quando as pessoas estão com muito lucro, muita euforia naquilo que é maior, buscam aquilo que é menor. Eu acredito que Isso não somente no mercado de criptomoedas, o mercado de ações também funciona dessa forma. No pico da euforia, o cara foi lá e comprou empresas que eram grandes já, tá com muito lucro. Aí ele pensa, não, o potencial que eu tenho nessas grandes aqui já não é mais tão grande, agora eu vou comprar empresas menores. Isso acontece também com criptomoedas. Então isso não é somente de cripto. Mas um grande ponto também que eu vejo é o seguinte. Hoje tem muita gente que compra através de ETF. O cara que tá comprando Bitcoin através do ETF não vai comprar umas altcoin minúscula. Mas ao mesmo tempo tem o varejo, uma parte do varejo que vai comprar menores. E que não entrou ainda, né? Que eu Sim. mostrei aqui o Gold Trends, o varejo, ó, tá lá embaixo ainda. Porém, o que eu vejo é o seguinte, acredito que a gente vai ter uma queda na dominância, porém não vai ser aquele negócio, a dominância vai ficar no mesmo patamar que foi em 2021, vai cair pra 40%, não vejo isso. De longe, não vejo isso. Acredito, que nem eu ia comentar aqui, o Michael Saylor. Você acha que ele vai vender Bitcoin pra comprar altcoin? Não vai vender, Não né? vai. Então, não flui esse capital do Bitcoin pras altcoins. Porém, eu vejo que seria plausível a gente chegar no mesmo patamar que chegou quando o Trump foi eleito. Aham. Tem uma Talvez até dominância de 55%. Talvez até um pouco mais. Não, um pouco mais baixo ou um pouco Um mais... pouco mais baixo, um pouco mais baixo. Talvez até um pouco mais baixo. Mas não vejo aquela bagunça toda de altcoin rapidamente fazendo 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Altcoin que o cara acertou um pouquinho mais fazendo 50 vezes. Isso eu não vejo. Isso eu não vejo. Então eu tomaria cuidado. Eu acho que podem ter altcoins que vão performar aí nas próximas semanas, próximos meses aí do final de festa, mais que o Bitcoin. Talvez o Ethereum aí seja uma delas e vai puxar outras também. Mas não vejo essa multiplicação absurda. Exato. Eu quero ver com o Bitcoin aqui. Most Value Assets. Assets. Pra fazer um cálculozinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui temos o Bitica. E Bitcoin tinha passado ontem. A Amazon deu uma Voltou, retraída é. aqui, né? Mas enfim. Aqui são os ativos mais valiosos do mundo. Então, em primeiro lugar, a gente tem o ouro, né? Que tem 22,3 trilhões de dólares no ouro. Depois vem a Nvidia, 4 trilhões. E já bateu recentemente. 4.1. Já bateu 4, agora já bateu 4.1. Já bateu 4, já foi pra 4. Já foi pra 4.1. Verdade. Depois vem Microsoft, Apple. O Bitcoin tinha passado ontem a Amazon. Voltou agora. Mas fala aí agora o seu ponto. Que nem hoje o Bitcoin vale 2.3 trilhões de dólares. Se a gente tem uma queda na dominância. E quanto que vale com as altcoins junto? Vai lá no CoinMarketCap que aparece. Aí em cima já aparece. Capitalização do mercado, 3,71. 3,71 trilhões. Se a gente tem uma queda na dominância de 10%, o que eu vejo que poderia acontecer do patamar atual, cadê a... Onde que eu tô com a dominância do Bitcoin aqui? TradingView aqui, ó. O que poderia acontecer tá 73, pra cair pra 53 poderia acontecer. Poderia, aham. Uma queda de 10% da dominância, se sai esse dinheiro do Bitcoin, Tá 63, né? São 70. 63 pra né? 53, então, se tem uma queda na dominância de 10%, a gente tem 200 bilhões de dólares entrando nas altcoins. Aham. E aí com certeza vai fazer com que as altcoins subam mais caso venha essa queda, que eu acho que é totalmente plausível. Pode ser que não aconteça? Pode ser, mas é totalmente plausível que venha essa queda, que querendo ou não é chutando, né? Porque querendo ou não uma especulação, que vai ser uma queda igual teve quando o Trump assumiu, né? Exato. Mas não vejo aquela baguncinha toda que a gente falou. Já tiro o cavalinho da chuva que vai ter queda gigantesca, vai voltar pra 40%. Não acredito nisso, mas acredito que vai ter um momentinho sim, que a gente vai ter as altcoins performando mais que o Bitcoin, mas tem que tomar cuidado pra não ficar preso também, né? Aham. Outro ponto que eu vejo também pro Ethereum, muitos que perguntam. Eu vejo que é possível, até com certa tranquilidade, ele chegar, por exemplo, no topo anterior que teve desse ciclo. Os com 4 mil acho tranquilidade, que é tranquilo. que são os 4 mil. Agora o topo anterior do ciclo passado, que foi praticamente os 5 mil, 4.800, 5 mil, 4.800 dólares, eu vejo que é possível,
Mas aí já passa, pode ser que não, pode ser um pouco mais improvável. Agora os 4 mil eu vejo sendo mais plausível. Exato, espero que o Ethereum chegue a 10 mil. Eu particularmente não tenho essa confiança toda nos 10 mil, não. E 10 se mil. chegar até os 10 mil, eu já descasquei toda a minha posição até lá. Mas enfim. E a corretora internacional que nós utilizamos para comprar criptomoedas e também investir no exterior é a Quantifury, que é uma corretora internacional taxa zero, ou seja, você não vai pagar taxa para comprar Bitcoin, para comprar Ethereum, para investir no exterior. E ainda por cima, para quem é nosso seguidor do canal Gêmeos Investem, colocando o código Gêmeos na abertura, você recebe uma recompensa em Bitcoin. Olha só que gostoso. Em Bitcoin a recompensa que vai... Eu, quando criei minha conta antes da parceria, que eu criei minha conta lá na Quantifury, eu recebi 20 dolinhos. E 20 dolinhos na época que o Bitcoin tava abaixo dos 50 mil dólares. Aí, ó. Foi gostoso. Eu recebi 5 dólares, então a recompensa varia aí de 3 até 250 dólares. Você coloca o cupom Gêmeos na abertura, o link tá na descrição também. Que aí fica bom demais, né? Corretora, você não vai pagar taxa e ainda recebe uma recompensa para começar a investir. Então, somente dos seguidores do canal da comunidade dos Gêmeos Investem, em um ano aí de parceria, a gente economizou aí toda a comunidade 1,5 milhão de dólares. E Tá gostoso ou não tá? dá pra comprar mais de 10 Bitica ainda. Tá gostoso ou não tá? 1,5 milhão de dólares economizados, então, se você não tem conta lá, utilize aí também, que é a corretora que nós utilizamos. Comenta aí também se você tem Bitcoin, se você tem Ethereum, o que você pretende fazer nesse fim de festa aí.